O deputado federal Carlos Jordi, líder da oposição, manifestou da tribuna da Câmara sua indignação com a morte de um preso político do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: "Nessa semana, todos nós ficamos indignados, chocados com a morte do Clériston, conhecido como Clezão, um pai de família que deixa esposa e 2 filhas e que foi sentenciado à morte. Ele foi preso injustamente, estava no Complexo da Papuda por supostamente ter participado do dia 8 de janeiro, já que nos autos há vídeos demonstrando que às 4 horas da tarde ele estava trabalhando no comércio da família. Ele foi preso não só injustamente, mas ilegalmente, porque é fruto desse inquérito ilegal que prende pessoas sem foro por prerrogativa de função. Ele foi preso, assim como muitos, no modo tarrafa. Jogaram a tarrafa e pegaram todos ali. Eles são sentenciados em lote, na forma a copiar e colar. O Clériston nem sequer havia sido julgado. Ele estava numa prisão preventiva e com um pedido da defesa para que pudesse responder em liberdade provisória, que foi deferida pela Procuradoria-Geral da República. Mas o Alexandre de Moraes, numa crueldade pedagógica, sentou naquele despacho e não deu prosseguimento a isso para que ele pudesse padecer na prisão. E se há algum culpado por sua morte, é o STF, é Alexandre de Moraes. O deputado lembrou que no dia seguinte à morte de Clériston, o ministro Alexandre de Moraes foi condecorado, ao lado do ministro da pasta que tem em seu nome Direitos Humanos. Jordi disse: "É como se fosse uma celebração macabra, um culto à morte. O presidente Lula sequer se manifestou a respeito dessa morte, sequer se solidarizou com os familiares. Não tocou em uma palavra, não falou uma palavra a respeito desse fato grave da nossa democracia." É o que a gente vem trazendo no canal. Jordi rebateu o presidente do Supremo Tribunal Federal, que minimizou a morte do preso político enquanto sob a custódia do Estado, com um pedido de liberdade esquecido nas gavetas do relator. O deputado disse: "E o que me causa também mais indignação neste momento em que estamos vendo tantos abusos do judiciário, da Suprema Corte do nosso país, em que nós vemos um judiciário agindo ao arrepio da lei, invadindo competências, prendendo inocentes, tomando decisões teratológicas, com contorcionismos lógicos para poder prender inocentes, é quando nós vemos, por exemplo, um tweet de uma jornalista da Globo News, a Eliane Cantanhede, dizendo o seguinte: "Ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo do Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo." Jordi se exaltou: "Excelências, isso aqui é tão sujo, é a demonstração de que o nosso jornalismo está na latrina, está na lata de lixo. Uma jornalista fala com a maior normalidade sobre um suposto conluio do STF com o Palácio do Planalto. Ela está dizendo que o STF está dando recados." O deputado expôs: "A chantagem está explícita e o jornalismo está dizendo que isso daí é a coisa mais normal do mundo." O deputado Carlos Jordi explicou que, embora o avanço da PEC na Câmara seja fundamental, é apenas um primeiro passo para que nós possamos resgatar a independência entre os poderes, para que possamos resgatar a moral do Congresso Nacional, que está lá no lixo. Ele lembrou: "A população pergunta: para quê 513 deputados e 81 senadores, se os ministros decidem tudo por vocês?" Carlos Jordi explicou: "Temos que avançar em outras pautas para darmos freios nesses que não tiveram voto e se julgam, acima de tudo, soberanos. Inclusive, o conceito de democracia relativa deles é o que dita hoje as regras do país. E não basta só isso. Temos também que avançar no impeachment de Alexandre de Moraes. Temos que parar aqui de covardia." O deputado afirmou: "A independência dos poderes, a harmonia entre eles, só vai ser conquistada realmente quando nós fizermos o impeachment de Alexandre de Moraes."
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Obrigado, senhor presidente. Essa semana todos nós ficamos indignados, chocados com a morte do Clériston, conhecido como Clezão, um pai de família que deixa a esposa, deixa 2 filhas e que foi sentenciado à morte. Foi preso injustamente, estava no complexo da Papuda, por supostamente ter participado do dia 8 de janeiro, mas nos autos, inclusive, há vídeos demonstrando que às 4 horas da tarde ele estava trabalhando no comércio da família. Foi preso não só injustamente, mas ilegalmente, porque é fruto desse inquérito ilegal em que prende pessoas sem foro de prerrogativa de função. E foi preso, assim como muitos, no modo tarrafa. Jogam a tarrafa e pegaram todos ali, sentenciam todos em lotes, de uma forma de copia e cola. Mas o Clériston sequer tinha sido julgado. Ele estava numa prisão preventiva e com um pedido da defesa para que ele pudesse responder em liberdade provisória, e foi deferida pela PGR, mas Alexandre de Moraes, numa crueldade pedagógica, sentou naquele despacho e não deu prosseguimento para que ele pudesse ali padecer na prisão. E se há um culpado por sua morte, é o STF, é o Alexandre de Moraes. E o que mais chocou também foi que no dia seguinte, enquanto o Clériston estava sendo velado, Alexandre de Moraes estava sendo condecorado com a mais alta honraria da Ordem do Rio Branco. E de uma forma muito emblemática, porque ao lado dele estava o ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. É como se fosse uma celebração macabra, um culto à morte. O presidente Lula sequer se manifestou a respeito dessa morte, sequer se solidarizou com seus familiares, não tocou uma palavra, não falou uma palavra a respeito desse fato grave da nossa democracia. Mas quem foi que falou? Quem se manifestou a respeito da morte do Clezão foi o ministro Barroso. O presidente do STF se manifestou, finalmente, sobre a morte do Clezão. Ministro Barroso disse que lamentava a morte de um preso. Pode parar. Peraí. Vamos pontuar uma situação aqui. Se você está gostando do conteúdo aí, né, que a gente está trazendo para vocês, deixa o seu joinha, tá? Se você não está gostando, deixa o seu joinha para baixo também, não tem problema. Mas o mais importante é vocês terem uma consciência, tá? Vocês estão num canal livre, independente, que traz aqui para vocês as informações do jeito que tem que ser passadas, não do jeito que interessa ao dono da emissora. Esse é um canal independente, essa é a maior contribuição que o YouTube pode dar para você, né? Uma liberdade de assistir um canal sem rabo preso com ninguém. Aqui no meu canal não tem anúncio do Brasil, país de todos. O governo não está financiando nada aqui. Então, eu, como jornalista, estudei 4 anos para poder trazer para vocês os conteúdos que eu acho pertinente e relevante, né, da forma isenta, para você tirar suas conclusões. Minha ideia aqui não é mexer na sua cabeça, manipular a sua opinião, nada disso, eu não ganho nada com isso. O que eu ganharia? Deixando minha família de lado para trazer um conteúdo aqui para você, ficar aqui na frente da câmera interagindo, só para te manipular? Com que interesse? Nenhum. Não é essa a ideia. O que aconteceu lá atrás é que tudo parecia um mar de rosas, né? Na gestão Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, só tinha uma emissora, que era Brasil, país de todos, para todo lado, né? E hoje isso acabou. Então hoje você enxerga pelo ângulo da emissora do Brasil, país de todos, pelo ângulo do YouTube, pelo ângulo da Jovem Pan, pelo ângulo da CNN, e você escolhe o conteúdo que você tem. O jornalismo vive numa sofrência, né? A gente vem perdendo para os cliques, na verdade. Tem que falar o que chama atenção,
E não só a verdade, mas a gente pode fazer os dois. Falar sobre o que chama atenção falando a verdade, que é o que a gente escolheu aqui no canal. Se você está aprovando a nossa conduta, se você gostou do canal, é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva. A gente está chegando a 100 mil inscritos, graças a você que já abriu o olho para o jornalismo verdadeiro. Deixe o seu joinha, curta e compartilhe, claro. Tô de olho aqui no chat, aqui do lado, aqui, ó. Tá mó barata a interação de vocês. Vamos continuar assistindo, vamos lá. Mas disse que a cada um dia 4 pessoas morrem nos presídios por causas naturais, tirando totalmente a culpa do judiciário, dizendo que inclusive o judiciário não administra presídios. Causas naturais, uma ova. Clezão, ele era hipertenso, ele era cardíaco, ele era diabético. Havia relatórios médicos pedindo que ele pudesse responder em liberdade. Embora o judiciário não administre presídios, o judiciário tinha caneta para soltá-lo, porque ele era uma pessoa com graves problemas de saúde. E aí o que me causa também mais indignação, nesse momento todo em que estamos vendo tantos abusos do judiciário, da Suprema Corte do nosso país, em que nós vemos um judiciário agindo ao arrepio da lei, invadindo competências, prendendo inocentes, fazendo decisões teratológicas, contorcionismos lógicos para poder prender inocentes. É quando nós vemos, por exemplo, um tweet de uma jornalista. Olha isso, presta uma atenção. Jornalista da Globo News, a Eliane Cantanhede, dizendo o seguinte: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Gente, isso aqui é tão sujo. Isso aqui é uma demonstração de que o nosso jornalismo está na latrina, está na lata de lixo. Uma jornalista falando com uma maior normalidade sobre um suposto conluio do STF com o Palácio do Planalto. Ela está dizendo que o STF está dando recados porque o líder do governo no Senado votou favorável à PEC 8, que limita as decisões monocráticas por parte dos ministros do Supremo. Uma PEC que vem para reequilibrar os poderes, uma PEC que impede que ministros possam... Dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha. A gente já vai voltar, tá? Mas tem coisa que tem que falar. Essa situação tá aí, né, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada, que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda, e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo, certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso, tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda, nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada, e ativa o sininho das notificações, para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza?
Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, está aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. Revogar, cassar decisões tomadas pelo Congresso Nacional, que é o verdadeiro representante do povo para legislar sobre determinados assuntos, que não possam mais ser feitas de forma monocrática, ou seja, por um ministro apenas, e sim a partir de decisão de todo o colegiado. E ela está dizendo que os ministros estão mandando recado, de que, olha, não gostamos disso, e se vocês não derrubarem o líder do governo, no Senado não terá mais conversa conosco. A chantagem está explícita e o jornalismo está dizendo que isso daí é a coisa mais normal do mundo. Não basta agora avançarmos com essa PEC que é de suma importância, é o primeiro passo para que possamos resgatar a independência entre os poderes, resgatar a moral do Congresso Nacional que está lá no lixo. A população pergunta: para quê 513 deputados e 81 senadores, se os ministros eles decidem tudo por vocês? Não basta que aprovemos essa PEC 8 aqui, mas temos que avançar em outras pautas também. Outras pautas para dar uns freios nesses que não tiveram voto e se julgam acima de todos, soberanos, e que inclusive o conceito de democracia relativa deles é o que dita hoje as regras do país. E não basta só isso, temos também que avançar no impeachment de Alexandre de Moraes. Temos que parar aqui de covardia. Vejo muitos deputados que concordam conosco, que olha, eles já foram longe demais, mas não têm coragem de falar, ficam com medo de ser preso, com medo de sofrer alguma retaliação. Olha isso, esse medo que vocês têm é porque o nosso sistema de freios e contrapesos está totalmente obsoleto e precisa ser reformulado. É por isso que agora todos devemos tanto avançar a pedir a aprovação da PEC 8 para limitar as decisões monocráticas por parte do STF, avançar contra as pautas para reequilibrar os poderes, mas a independência dos poderes, a harmonia, só vai ser conquistada realmente quando nós fizermos o impeachment de Alexandre de Moraes. Obrigado. Aqui em Brasília a gente lembra do que cai do céu nessa época do ano e dá para comer, manga. O Paulo Pestana, que é o cronista da cidade, o prazer da leitura é ler crônicas do Paulo Pestana no Correio Brasiliense. Ele é uma espécie assim de Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, né? E ele lembra, olha, cai do céu a manga e está verde, e verde é dura, batendo na cabeça é quase como uma pedra. Eu tenho um carro que eu comprei 0 quilômetro em 1995, ele tinha uns 200 quilômetros apenas e caiu uma manga, tem uma moça até hoje, marcando essa relíquia que eu tenho. Bom, mas num 23 de novembro, em 1891, foi a primeira revolta da Armada. Custódio de Melo ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. E com isso, Deodoro renunciou. A Marinha se revoltou com a administração Deodoro. Era aquela coisa, saiu o imperador, todo mundo se dava bem com o imperador, entrou a República, não foi uma demanda popular, Deodoro cai e entra Floriano, que foi mão de ferro muito mais. Florianópolis era a ilha do Desterro, ganhou o nome em homenagem a Floriano. E num 23 de novembro, em 1935, foi a revolta comunista, chamada Intentona Comunista. Natal, Recife, Rio de Janeiro. Traição, mortos enquanto dormiam na Praia Vermelha. O governo reagiu e acabou a Intentona, mas Natal durou 4 dias, por exemplo. Bom,
Não esqueça de se inscrever e de conferir, porque está cheio de gente aí dizendo que estava inscrita e desapareceu a inscrição. Olha isso, olha isso, gostei, presta atenção. Ou não gostei. Bom, acabamos de falar em revolta, parece que temos uma revolta. Supremo versus Legislativo. Começou com a votação no Senado, votaram os 2 turnos, deu o mesmo resultado. Em 81 senadores, 71 estavam presentes, um não votou, o presidente da casa, que só vota em caso de desempate, e deu 52-18. Passando pelo Senado, a proposta de emenda constitucional que limita poderes do Supremo. Um ministro do Supremo só não pode dar uma liminar que derrube decisões tomadas pela maioria do Poder Legislativo. E aí a minha colega, temos o mesmo tempo de jornalismo, respeitável, experiente, Eliane Cantanhede, no Estadão, ela escreveu o seguinte, eu vou ler para vocês, e aí já causou. Ministros do Supremo Tribunal Federal protestaram nos bastidores contra o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Só para lembrar, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, votou a favor dessa PEC. Foi o único do PT que votou a favor, os outros votaram contra. Ele votou a favor. Protestaram pelo voto do líder do governo, né, a favor da PEC que limita os poderes da Corte, aprovada nesta quarta-feira, 22 por 52 votos a 18. Sob condição de anonimato, magistrados da Corte, ela está falando no plural, e ela é uma jornalista confiável, ela não é nenhuma iniciante, tem mais de 50 anos de jornalismo como eu. Sob condição de anonimato, magistrados da Corte consideraram que o endosso de Wagner à proposta ela pôs entre aspas, portanto são palavras deles, traição rasteira, depois da resistência feita pelo Supremo ao que definiram como golpe bolsonarista. Então eles estão justificando o seguinte, nós, aquilo que acreditamos, eles classificaram em golpe bolsonarista. Eles acreditaram que haveria um golpe bolsonarista e agiram, né, com o apoio de Jacques Wagner do PT, líder do governo. Porque se Jacques Wagner os traiu, então estavam juntos em alguma coisa, numa trama que era a resistência contra o golpe bolsonarista. Ou seja, isso revela algo maior, né? Continua a Eliane Cantanhede no Estadão. A postura do senador Jacques Wagner, levou a um ultimato do Supremo. Aspas. Ou o Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Fecha aspas. Gravíssimo. E incrível, digno de crédito, porque a jornalista é confiável. Então, tem papo entre esses dois poderes, algum acordo, e dá um ultimatum. Ó, tira o Jacques Wagner, que, aliás, disse que não queria ofender o Supremo com esse voto. Wagner foi o único senador petista. Dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha aí. A gente já vai voltar, tá? Mas né, tem coisa que tem que falar. Essa situação tá aí, né? Porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo, certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário.
O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda e nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada, e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, tá aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. Está ir contra o próprio partido que orientou pelo voto não. É Humberto Costa, é o líder do PT. Wagner é o líder do governo. A PEC teve 3 votos a mais do que os 49 que são necessários para sua aprovação. Isso explodiu, né, revelando que havia um acordo de coisas que aconteceram, decisões do Supremo, para tirar o golpe bolsonarista, o suposto, né? E com Jacques Wagner, PT, o governo, juntos. Senão não chamaria de traição. Traição é quando se espera alguma coisa de alguém e esse alguém faz outra coisa e era nosso parceiro e não é mais. Né? E aí foi uma gritaria no Congresso. Bom, aí temos o ministro Barroso falou como presidente do Supremo, né? Tentou talvez botar alguma água fria na fervura, dizendo, olha, o Supremo não é problema, né? Estão deixando de lado outros problemas, como crime organizado, mudanças climáticas. Aí eu disse, opa, esse é o problema. É o Supremo pensar que pode legislar sobre crime organizado, sobre olha isso, presta atenção. Clima e crime, aborto, drogas, em detrimento do Poder Legislativo. Esse é o problema. O Supremo é intérprete das leis que o Legislativo faz. O Supremo não é legislativo. E o Legislativo pode até mudar a Constituição, menos cláusulas pétreas que o Supremo mudou durante a pandemia. Não só mudou, como transferiu a prefeitos e governadores o poder de mudar, um poder que não tinha e não tem. E ninguém tem, a não ser uma Assembleia Constituinte. Não. Bom, aí veio o decano Gilmar Mendes, como porta-voz do Supremo. Eu tenho aqui trechos importantes das falas do decano. Ele diz o seguinte: esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha de onde vier, ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Está se referindo ao Senado. Senado que tem poderes para julgar ministros do Supremo. Estou certo de que os autores dessa empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Pesadão. E avisa. Gilmar Mendes falando em nome do Supremo como decano. Este Supremo está preparado para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais agora provenientes do Poder Legislativo. Direto.
Não tem sujeito oculto. Recados das ruas chegam a todos nós, dando conta que o projeto aprovado é mal menor, como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros desse tribunal. Interessante. Só vai deixando seu comentário, tá mó barato aqui no chat, eu tô olhando. Aí, parabéns por todas as interações de vocês aí, viu? Destruir o Supremo. Fico orgulhoso de estar aqui como representante de vocês. Bolsonaro não fez nada, nada disso que agora está sendo feito. Nada, nada. Só parole, parole, parole. Saliva. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Cumpre dizê-lo com sinceridade, mas com firmeza. Esse tribunal não admite intimidações. Recado do decano do Supremo para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo. Gente, eu pego a Constituição e no seu 2º artigo fala dos poderes nessa ordem. Legislativo, em primeiro lugar, Executivo em segundo e Judiciário em último, porque o Judiciário não tem a representação popular. E diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Não estão sendo independentes, porque o Legislativo tem se queixado muito do Supremo se metendo em questões legislativas. E agora a harmonia virou uma cacofonia. E aí eu pergunto, se houver choque entre os poderes, quem é o poder moderador? O Papa? Pedro II, que não está mais? Fica no ar. Né? Hoje foi só esse assunto, porque é uma questão institucional. Com palavras, agora, por exemplo, a PEC já foi para a Câmara. Depois da fala de Gilmar, qual é a posição da Câmara? Ficar de joelhos e dizer sim, senhor? Ou aprovar a PEC? Deixar no arquivo, fingir que o brasileiro vai esquecer? Botar na gaveta? A Câmara agora está inter lupus et muris, entre o lobo e o muro.